Isso aqui é a venda do tio Joãozinho. Na verdade, ficou esse lugar, né, guardado como a venda dele, porque ele foi o último proprietário desse espaço. Por exemplo, na minha geração, né, que está viva, esse aqui é a venda do tio Joãozinho. Anteriormente pertenceu ao meu bisavô, ao meu avô, né, vovô Janjão, e a esposa dele, vovó Aurelina, aqui dessa casa ao lado. E vovô Janjão morreu há muito tempo atrás, no início do século XX. E minha avó ficou viúva e ela assumiu essa história. É o que passaram para a gente. E depois, os meninos pequenos, na verdade, os filhos, né? Aí, minha irmã dela, tia Áurea, casou com o João Nogueira, e ao que parece ele ajudou a minha avó na venda um tempo. Enquanto isso, os filhos cresceram, né, depois até passar a assumir a venda. Quando meu pai casou com minha mãe, que eram primos, ele se transferiu para a fazenda do Campinho, onde assumiu a venda do outro meu avô. E o tio Joãozinho assumiu essa venda. Então a lembrança maior dessa venda é a partir de tio Joãozinho, né, que as últimas décadas ficou na mão dele. Então, porque eu tenho a lembrança, né, o tempo da minha avó, as pessoas que vivenciaram aquilo praticamente já se passaram, né? E, então se tornou isso, ficou a venda do tio Joãozinho, que era uma pessoa muito interessante. Era muito movimentada. Porque o cipó aqui era, vamos dizer assim, aonde quase tudo acontecia. Aonde quase tudo acontecia. Depois a fazenda do Campinho, posteriormente também. Mas tudo se relacionava muito ao cipó, a fazenda do cipó. Porque a fazenda mais antiga, onde a colonização dessa área começou. E isso aqui tinha a fábrica de sabão, onde se empregavam muitas pessoas. Os meus familiares, né, antigos, que eram fazendeiros, as terras eram quase todas deles. Então eles tinham muitas pessoas trabalhando. Então aqui era o centro que radiava a história da Serra do Cipó. Todo ao redor aqui, numa grande extensão de terra, todo mundo tinha alguma coisa ligada aqui e vinha trabalhar aqui. E a fazenda do Campinho posterior, um pouco depois. Então o Cipó era tudo. E haviam vários moradores aqui próximos que trabalhavam aqui, né? Que já não existem mais. Então o Cipó era, como você vê hoje, o Cardeal Mota sendo aquela área central. O Cipó era o centro de tudo. Essa fazenda. Isso foi durante muito tempo, até algumas décadas. O Cipó, tudo se girava em torno daqui. Ele não deixou herdeiros, né? Ele morreu posteriormente. Há pouco tempo atrás morreu a viúva dele, a tia Dodora. Então, como não deixou herdeiros, a venda fechou. Porque a venda era tio Joãozinho. A tia Dodora até tentou no ano seguinte, mas ela proibiu até a venda de cachaça, não ia para frente. Com a morte dele mudou a história. Tio Joãozinho era uma pessoa muito interessante. Isso aqui não é essa organização vazia que você está vendo, não. Ela tinha de tudo. Você vê a venda do Zeca lá, já tem mais uma organização, né? As pessoas falam, nossa, tem tantas coisas. Mas tio Joãozinho tinha coisas que nem imaginava. Se você pedisse, achava. Mas tudo na organização dele. Na bagunça dele, ele trabalhava. Na verdade, ele tinha de tudo que você imaginava. Mas ele trabalhava ali naquela. E era uma verdadeira bagunça. Aqui existia o caixa aqui, na verdade, né? Tinha a gaveta aqui, virada para cá. Ele jogava o dinheiro lá, caía dinheiro no chão, aquelas coisas todas, e por lá ficava. Então era uma bagunça generalizada, mas geral mesmo. Mas só o Joãozinho sabia trabalhar naquilo. Quando ele às vezes saía, e a esposa dele, a tia Dodora, mandava arrumar, quando ele voltava ele adoecia, porque não era capaz de entender nada que estava na venda. A história era mais ou menos isso. Mas era muito interessante. Era uma bagunça isso aqui.
as garrafas. Eles faziam as bebidas dele aqui pro povo, né? E tinha lá aquela bacia com os copos, e tinha aquela confusão aqui, mas ele era capaz de atender todo mundo daquele jeito. Ele vendia pano para caixão, como meu pai vendia, panos, chita, de bodoque, qualquer coisa que você pensasse. Na bagunça dele, ele encontrava. Era impressionante. Impressionante, Joãozinho. Aí tinha um movimento grande, né? Porque na época, aqui era o centro da história, realmente, né? Tudo se fechava muito com a fazenda do Cipó. Então tinha o povo, trabalhavam muitas pessoas de longe vinham fazer as compras, porque tinham a caderneta, a conta fiada, né? Fiado, igual lá. E as pessoas trabalhavam aqui, no final da tarde, normalmente, né? Os camaradas, como eles eram chamados, eles vinham sentar aqui para conversar e beber. As cachaças, bater papo aqui, né? Então, e de Joãozinho tinha uma coisa muito interessante. Papai não, ele abria a venda fechava na hora de fechar, né? A venda do Zeca. Se abria às 7 horas da manhã, fechava às 7, 8 horas da noite. De Joãozinho abria a venda a hora que ele queria. Nessas horas, claro, ele abria. Então você tinha que ir na casa dele chamar, de Joãozinho, eu preciso disso. Ô rapaz, o que você está fazendo aqui agora? Ele fazia aquela horinha com você, estava lá comendo, assistindo televisão. Ele vinha a hora que ele queria. Às vezes te atendia, mas no tempo dele. Aí vinha e pronto. Aí fechava de novo, olhava, se não precisava nada, fechava, voltava. E ele era assim. E quando ele foi ficando mais velho, então mais ainda. Ele ia para lá, abria a hora que queria, as pessoas que precisavam de alguma coisa tinham que ficar esperando, ele voltar. Ele era um sui generis, tem lembranças ótimas do Cipó. Era mais interior do que hoje. Né? Hoje o Cipó é meio mesclado, interior e urbano, já chegou. Naquela época não, era uma região de fazendas. Então era roça. Então, você convivia com essas pessoas mesmo. Né? Os trabalhadores, o pessoal plantando. E que esse terreiro tinha muito gado lá também, tirando leite ali, o pessoal plantando, carro de boi passando, aquela coisa, o povo da roça conversando com as pessoas do lugar, né? Cheio, não sei o quê, batendo papo nas vendas. Então era um mundo do interior. Um mundo bem interior mesmo. Isso mudou em pouco tempo. Aqui, que eu saiba, morou meu avô, que foi o proprietário dessa venda, do tio Joãozinho. Talvez ele tenha sido o primeiro, acredito que seja. O avô Janjão. E ele ficou morando aqui. Eu não sei se essa casa, antes dele morar, era também parte da senzala. Talvez até fosse, não sei. Mas ele veio morar, era da família, né? E passou e se transferiu para cá. Eles moravam, acho que na casa lá da capela. Ali, né, que começou. A família morava lá. Ele casou com a vovó Aurelina, né? E veio morar aqui. E aqui, a venda ao lado, anexa a casa, né? Só abrir uma porta. E ele ficou até a morte dele. Ele morreu, acho que em 1920. Acho que meu pai tinha 5 anos. Meu pai, se estivesse vivo, estaria com 101. Então, morreu há muito tempo. Aí minha avó é que assumiu. Ela ficou morando aqui com os filhos. Meu pai casou, saiu. Tia Aura casou, foi para Pedro Leopoldo, depois voltou para aquela casa, compraram aquela casa. A tia Aura, que o marido era dono da fábrica de sabão. E depois, de Joãozinho casou, foi morar numa casa aqui próxima. E ficou morando lá tia Miria e tia Altino, os dois ficaram solteiros. E ficaram na casa, né? E tio Joãozinho aqui na venda. Até que eles faleceram, né? Tio Joãozinho há uns 20 e tantos anos, uns quase 30. Tio Altino há uns 10. Não, tio Altino é mais ou menos isso. E tia Miria o ano passado, com 102. É a história da família. Sim, pessoa muito, como eles dizem, na dela, né? Ela viveu o mundo dela. Acho que andava muito, viajava muito, mas foi uma pessoa. Ajudou na escola muito, a vida inteira, né?
deu também sua parte da vida dela aqui para a escola funcionasse, a boa parte da vida dela. E recebia as pessoas aí, né, junto com a mãe, nos dias de missa, que era o dia mais importante do mês, que todo mundo da região inteira vinha, porque era uma vez no mês uma missa. Então a casa aqui de vovó era a casa que recebia o povo. As mulheres para trocarem de roupa, para, né, com os filhos, né, para poderem depois assistirem à cerimônia e retornarem. É uma lembrança que eu tenho como criança, que a gente saía da fazenda de lá para assistir a missa aqui. Então essas coisas todas. Ela teve essa relação muito importante para mim com relação a essa vida social aqui no Cipó. Principalmente contato com esse povo, né? Esse povo mais humilde, esse povo do lugar. Eles deram assim, uma assistência, foram assim, deram uma proximidade, um trabalho muito interessante. Ela, minha avó, como fez também Maria Fabiola, Antônia, Zé Carlindo, todos eles. A vovó Adelina era praticamente uma médica, pelo que me falaram. Ela tinha uma botica lá, vamos dizer assim, só de remédios, que enviavam para ela, às vezes vinha de Belo Horizonte, né? Naquele tempo ela tinha como isso vir para ela, e ela, ao mesmo tempo, eles fabricavam alguma coisa daqui. Então ela tinha ali uma coisa muito importante, era como se fosse uma farmácia caseira, e que atendia todo mundo. E tia Miria deu continuidade a isso durante muito tempo. Ela ajudava a minha avó. E as pessoas, até que eu conversei, todo mundo hoje, os que são vivos, os filhos que são vivos, os que sobreviveram né, do que sofreram naquela época de doenças, de acidentes ou não, sobreviveram porque elas cuidaram deles. Elas, mas algumas outras pessoas no Cipó. Mas minha avó eram doenças tão graves quanto hoje. Eles falando hoje, pessoas que eu já conversei durante esse meu tempo no Cipó, as doenças gravíssimas como essas de hoje. E eles sobreviveram. Como não se sabe. Não tinha como recurso de ir para lá, era muito difícil. E vovó, mas tia Miria, que tratavam deles. E salvaram muitas vidas. Se ela sabia fazer de qualquer planta ou erva ali, sei disso, até eu mesmo usei, elas faziam lá o que fosse preciso, um chá daquilo, não sei, um chá daquilo para alguma coisa, né? Essas coisas assim. E vinham remédios, vamos dizer assim, de Belo Horizonte, né? Que eram depois usados, e que eram os medicamentos daquela época, né? Eram diferenciados do de hoje. Então e disso, eles mandavam para ela aqui, ela conseguia que viesse, e ela tratava desse pessoal, do povo, né? Sem distinção. Não, e não cobravam nada, né? Ajudava as pessoas. A fazenda do Cipó, na verdade, ela passou a ter a energia elétrica quando a usina Pacífico Mascarenhas foi construída lá na região chamada Paraúna. Como a rede passou nas terras daqui da fazenda, da minha avó, da fazenda, em troca, eles passaram a fornecer energia para cá. Deve ter sido lá para os início dos anos 30, por aí, eu acredito. Anteriormente, não. Antes disso, eles usavam muito, acho que o óleo de candeia, né? Essas coisas. Tinha os lampiões, as lamparinas. Era assim que se vivia. E a fazenda parece que chegou a produzir óleo de mamona para mandar o óleo, acho que até para Ouro Preto. Talvez tenha usado aqui também. Quando eu peguei, a Paz Sem Luz era lá, na fazenda do Campinho, onde eu nasci e moro. Porque lá tinha uma pequena usina, depois construíram outra pelos meus antepassados, mas eram muito precárias e quase não tinha energia. Agora aqui não, já era uma coisa séria, já era uma usina de energia funcionando aqui na Serra do Cipó e abastecendo de energia a fazenda. Então aqui, esse conforto eles tiveram mais tempo do que a gente. Minha avó ficou viúva e desde o momento que ela ficou viúva,
ela nunca mais trocou o preto. Até ela morrer, com quase 100 anos, ela ficou com o preto, né? Na viuvez dela, na história que ela quis ficar assim. Nunca mais casou e também... E, pois é, mas tudo isso, na verdade, né, criava certa dificuldade. Se alguém chegasse de fora vamos dizer assim, até vestimentas diferentes, ou uma coisa dentro da cultura diferente, com certeza isso seria uma coisa que bateria com a ideia deles, né? Disso aqui, porque eles ficavam fechados nesse mundo. E ficaram muito tempo. Eles tinham contatos com lá e pronto. Olha, o que eu sei é o seguinte, que lá na fazenda, porque por causa da capela, era muito restrito como as pessoas chegavam, né? Então os mais antigos lá, Silva do Valdo, né, aqueles parentes meus, o padre que naquela época, né, oficializava as missas, é claro, eles tinham restrições. O João Nogueira ali, ó, foi casado com a minha tia Áurea, para visitar lá o Equideiro, até no terreiro Cipó, e não era de qualquer forma que as mulheres chegavam aqui não, das vestimentas dela não. Ele mantinha um certo, que ele considerava um certo respeito. Tive um irmão meu que estudou aqui na escolinha do Padre Candinho, o Simão. Ele fez o primário aí, depois veio para Belo Horizonte. Nós, quando chegávamos, a idade escolar, a gente já ia para Belo Horizonte. Aí ficava na casa das tias, aquela história, né? Os pais aqui, e já ia para lá. Tanto assim que eu vivi um lado urbano da minha vida, que não foi pouco, e esse lado interiorano. Eu consigo conviver nos dois mundos. Isso foi bom. A Chimiri, ela é uma pessoa muito interessante. Ela era muito aberta assim, com a gente. Ela gostava de receber as pessoas. Ficava feliz com isso. Isso até pouco antes de morrer. Ela sempre demonstrou isso. O pequeno espaço dela. Muito simples. Sem quase... Um espaço simples. Um conforto mínimo. Nenhum luxo. Ela e a avó dela viveram. Se você entrasse lá, você conheceu lá. Se você adentra lá. Um espaço minimalista, quase sem nada. É uma coisa impressionante, né? Você vindo no espaço com tantas coisas, né, no seu mundo, de repente você entrava aqui, você até acalmava. Porque vivia naquele mundo dele, um pequeno jardim, com um quintalzinho, suas galinhas, e estavam felizes assim, né? E ela gostava de receber. Se chegasse, ela mandava pegar os doces, fruta no quintal, vai lá que tem caqui, que tem carambola, vai lá que tem não sei o que, mandava trazer banana. Isso até quanto ela pôde ainda ter consciência da história, ela fazia isso com todo mundo. Ela gostava de oferecer as coisas. Ela, a vovó Aurelina, também era assim, né? Era a alegria dela receber as pessoas. Ela gostava de ficar na porta aqui olhando quem que estava chegando. Não, está chegando gente aqui, não sei o quê. Para ela era uma alegria. Né? O mundo dela era aquele espaço. Os tempos mudaram, o cipó já não é mais o cipó, né, antigamente, nem da venda do meu pai, mudou, mas ainda ela sobrevive. Né? É um atrativo, se tornou até um atrativo turístico. As pessoas procuram, né? Pessoas que já viveram história semelhante, que têm isso na lembrança, gostam de vir e resgatar essa história, lembrar que também viveram em espaços iguais àquele, né? Se a Pena de Joãozinho tivesse aberta até hoje, também gostariam de vir aqui. Então era assim, é mais ou menos isso. Mas já mudou, já sabemos disso. A metrópole já está abocanhando os cipós, tudo já modificou, até a forma comercial, os mercados vão chegando. Você pode nem precisar estar aqui, você pode ir ao grande centro, resolver sua vida e voltar, mas ainda mantém com uma certa teimosia, não sei até quando.